E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje falaremos sobre a estrutura do átomo. Então, vamos lá? Primeira coisa que eu pergunto a vocês, pessoal, é o que existe ali no núcleo de um átomo. No núcleo de um átomo, galera, sempre vai se encontrar os prótons e os nêutrons, certo? No núcleo do átomo sempre vai ter prótons e nêutrons. Os prótons apresentando cargas positivas e os nêutrons não apresentam carga, ok? E ao redor do núcleo, pessoal, o que vai ter? Vai ter os elétrons, sendo as cargas negativas. Os elétrons eles se encontram na região ali denominada eletrosfera. Então, turma, os elétrons eles vão estar ali orbitando em torno do núcleo com certos níveis de energia, certo? Cada nível de energia, pessoal, vai ter uma certa quantidade de elétrons. Por exemplo, no nível 1, que também pode ser chamado de camada K, vai ter ali 2 elétrons. No nível 2, também chamado de camada L, vai ter ali 8 elétrons. E assim sucessivamente. Sendo o nível 1 a camada mais interna. Por exemplo, nessa representação aqui, turma, aqui seria a camada K, ou nível 1. Aqui seria a camada L, ou também pode ser considerado o nível 2. E aqui seria a camada M. Também pode ser considerado o nível 3. Agora, pessoal, falaremos sobre número atômico. O que é o número atômico? Cada elemento químico, pessoal, vai apresentar um certo número atômico. Esse número atômico ele vai indicar a quantidade de prótons que o átomo vai ter. Ok? O número atômico, galera, ele vai ser a identidade do átomo. Por exemplo, aqui no caso do magnésio. Se eu falar que um elemento químico ele tem 12 como número atômico, então esse elemento só vai poder ser o magnésio, porque só o magnésio que tem um número atômico igual a 12, certo? E então, isso é muito importante vocês guardarem, certo? O número atômico ele é a identidade do átomo, certo? Então, outra coisa importante que eu acabei de falar é que o número atômico ele indica a quantidade de prótons. Então, o número atômico ele é igual ao número de prótons de um átomo. Agora falamos sobre massa atômica. O que é massa atômica? A massa atômica, pessoal, é a massa do átomo, certo? Ela vai ser representada pela letra A e vai considerar ali a soma das massas unitárias dos prótons com os nêutrons, certo? Então, por exemplo, no caso do magnésio, ele vai apresentar a massa atômica igual a 24. Então, isso quer dizer que esse resultado 24 aqui, pessoal, foi obtido através da soma do número de prótons com o número de nêutrons do magnésio, certo? E nós vimos, turma, que o número atômico ele é igual ao número de prótons. Então, eu posso estar escrevendo essa fórmula de dois jeitos. Ó. A massa atômica ela é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E a massa atômica ela é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Agora falamos sobre os nêutrons. O que são os nêutrons, pessoal? Os nêutrons são pequenas partículas que constituem o núcleo do átomo. E outra característica dos nêutrons é que eles não apresentam carga. Como que eu calculo o número de nêutrons? Bem simples, pessoal. É só pegar a fórmula da massa atômica e fazer uma pequena manipulação, onde o número de nêutrons vai ser igual a massa atômica menos o número de prótons, ou ainda a gente pode estar utilizando essa outra fórmula aqui que é equivalente a essa, onde o número de nêutrons é igual a massa atômica menos o número de prótons, visto que o número atômico ele é igual ao número de prótons. Por isso essas fórmulas elas podem ser escritas dessa maneira. Agora, turma, outra coisa importante que tem no átomo são os elétrons. O que são os elétrons? Os elétrons, pessoal, são as cargas negativas existentes ali no átomo, certo? No átomo, quando ele for neutro, galera, ele vai ter a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, certo? Então, para o átomo ser neutro, ele precisa ter o mesmo número de cargas positivas e negativas. Então,
a quantidade de prótons ela precisa ser igual à quantidade de elétrons. Então a gente pode estar expressando essa relação aqui, ó, certo? Ó, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que consequentemente vai ser igual ao número atômico. Outra coisa importante de estar falando, galera, é sobre os íons. O que são os íons? Os íons, pessoal, são aqueles átomos que apresentam carga positiva ou negativa. Isso vai acontecer, turma, quando um átomo ele perder ou ganhar elétrons. Então, por isso que ele vai estar apresentando carga. No caso dos átomos neutros, pessoal, a gente viu que o número de prótons ele é igual ao número de elétrons, certo? Vai existir, pessoal, íons que são positivos. Esses íons positivos eles vão ser chamados de cátions. Esses cátions eles vão apresentar o número de prótons maior que o número de elétrons. E vai estar podendo ser encontrado ainda, galera, íons negativos, que são chamados de ânions. No caso dos ânions, galera, o número de prótons ele é menor que o número de elétrons. Beleza? Uma coisa importante de estar falando, turma. Como que eu vou encontrar ali no átomo a massa atômica, o número de prótons, o número atômico? Simples, galera. Quando vocês vão ver aí nos exercícios essas representações aqui, certo? No canto inferior esquerdo é apresentado o número de prótons, que é igual ao número atômico, certo? Então, ó, aqui, ó, por exemplo, no caso do oxigênio, o número de prótons do oxigênio é 8. E a massa atômica? A massa atômica, pessoal, ela é representada no canto superior direito, esquerdo. Por exemplo, aqui no caso do oxigênio, a massa atômica do oxigênio é 16, certo? E a carga do átomo? A carga do átomo, pessoal, ela vai ser sempre representada no canto superior direito, certo? Por exemplo, aqui no caso do flúor, a carga do flúor é -1. O que esse -1 indica? Isso indica que o flúor ele tem um elétron a mais do que o número de prótons. Por isso ele está com a carga negativa. Lembrem-se sempre que os elétrons eles são carga negativa. Então, se o flúor está com uma carga negativa -1 aqui, então ele está com um elétron a mais do que o número de prótons. E aqui no caso do ferro, observem que o ferro ele tem uma carga 3+. O que se indica essa carga 3+? Quer dizer que esse átomo aí ele está positivo. Então, ele vai ter ali 3 prótons a mais do que o número de elétrons. Observem, galera. Aqui tem o F1-. Esse aqui, pessoal, é um íon. Mais especificamente, ele é um ânion. Por que ele é um ânion? Observem, turma, que ele apresenta -1 aqui. Quando ele apresenta -1, quer dizer que ele é um íon negativo, certo? Então, todo íon negativo, ele é um ânion. E aqui no caso do ferro 3+. No caso do ferro 3+, pessoal, observem que há uma carga positiva aqui. Então, isso indica que ele é um cátion. Certo, galera? As cargas dos elementos sempre vêm representadas no canto superior direito do átomo. Certo? Então, sempre que vocês virem aqui na parte de cima algum número, um menos ou mais, isso indica que o átomo ele é um íon. Ok? Então, ele apresenta carga. Agora, pessoal, observem esse átomo aqui. Esse átomo aqui, ele é neutro. Por que ele é neutro? Porque ele não apresenta nenhum número aqui, ó, no canto superior direito. Se não apresenta nada, isso indica que o átomo ele é neutro. Beleza? Então, turma, qual que é o número de prótons desse átomo? Você vai olhar aqui no canto inferior esquerdo, que indica que é 9. Então, esse átomo, pessoal, ele tem quantos prótons? Ele tem 9 prótons. E quantos elétrons ele vai ter? Já que é um átomo neutro, ele não apresenta carga, ele vai ter também 9 elétrons. E aqui no caso do flúor, no flúor a gente está vendo que tem um menos aqui, F1-. Então, isso indica que o flúor ele tem um elétron a mais do que o número de prótons, certo? Então, o número de prótons do flúor a gente consegue ver aqui no canto inferior, que é 9. Então,
O número de prótons é igual a 9. E o número de elétrons? O número de elétrons, pessoal, vai ser 9 mais 1. Então, o número de elétrons vai ser igual a 10. Existem átomos que apresentam algumas características parecidas. Por exemplo, existem átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Esses átomos, galera, eles são chamados de isótopos. Sempre que dois átomos apresentarem dois ou mais átomos apresentarem o mesmo número de prótons, eles serão chamados então de isótopos. Tem ainda átomos que apresentam a mesma massa atômica. Átomos que apresentam a mesma massa atômica, eles são chamados de isóbaros. E tem átomos que apresentam ainda o mesmo número de nêutrons. Esses átomos, eles são chamados de isótopos. E, por fim, tem ainda aqueles átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Eles são chamados, então, de isoeletrônicos. Agora, turma, para finalizar essa aula, vamos fazer esse exemplo aqui rapidão para ver se vocês entenderam alguns conceitos dessa aula, certo? O exercício fala o seguinte: forneça os valores que substituem corretamente as lacunas na tabela a seguir. Aí informou aqui o elemento, informou o símbolo do elemento, aí pediu para encontrar o A, que nós sabemos que é a massa atômica, o P, que é o número de prótons, e o E, que é o número de elétrons, certo? Então, vamos fazer isso, galera? Então, a primeira coisa é saber o número de prótons. Por que é o número de prótons? Porque o exercício aqui já informou para a gente o número atômico desse átomo, que é 20. Nós sabemos o quê? Nós sabemos que o número de prótons ele vai ser sempre igual ao número atômico. Então, o cálcio ele vai ter quanto de número atômico? De prótons? Vai ser 20. Certo, turma? O número atômico sempre vai ser igual ao número de prótons. Depois, para calcular a massa atômica, nós já temos valores para calcular a massa atômica, não temos, galera? A gente tem o número de prótons e a gente tem o número de nêutrons. Nós sabemos que o número de prótons mais o número de nêutrons informa para a gente a massa atômica desse elemento. Então, eu vou simplesmente somar 20 com mais 20 e vou encontrar a massa atômica, que é igual a 40. E, por fim, sobrou o número de elétrons, certo? Observe que no símbolo do átomo não tem nenhuma carga aqui em cima. Então, esse átomo ele é neutro. Então, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então, esse átomo ele vai ter igual 20, ele vai ter 20 elétrons ali, certinho? Então, turma, por hoje é só. Peço que vocês façam os exercícios da semana 2 do PET volume 1. E se ficou alguma dúvida, tirem essas dúvidas lá no WhatsApp. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!